Olá! Nesta segunda aula sobre micorrizas arbusculares, vamos apresentar, de modo geral, como se dá o estabelecimento da simbiose. Começamos a nossa aula apresentando uma sequência de eventos que vai culminar com o estabelecimento das micorrizas arbusculares. Para isto, nós utilizamos este esquema, retirado de Moreira e Siqueira, 2006. Os nossos autores apresentam os dois membros da simbiose, o fungo e a planta, que, em condições adequadas de solo, tais como umidade, pH, temperatura, etc., tanto fungos quanto plantas vão germinar, as plantas suas sementes e os fungos os seus esporos. Vai ocorrer, então, o crescimento inicial micelial e o crescimento radicular. As duas estruturas vão produzir diversas substâncias, diversos sinais moleculares que vão culminar com processos ou eventos como reconhecimento mútuo, aderência de fungos às raízes e formação de estruturas chamadas apressórios, dando-se início, então, à relação fungo-planta. Com a continuação do desenvolvimento tanto das estruturas fúngicas quanto do sistema radicular, ocorre então a penetração das hifas fúngicas na raiz, inicialmente através dos espaços intercelulares, e quando as hifas chegam nas células corticais da raiz, ocorre então a penetração e a colonização do córtex, estabelecendo-se então os fungos na raiz. As hifas continuam amadurecendo e presentes lá nas células radiculares, começam a se diferenciar, ou seja, começa um processo de diferenciação do micélio, dando origem aos arbúsculos, que vão amadurecer, vão se formar no interior das células e assim vão ter condições de liberar os nutrientes que foram absorvidos pelas hifas do meio externo, isto é, do solo. A partir daí, então, ocorre o estabelecimento da relação simbiótica, ou seja, uma perfeita integração morfológica, fisiológica, bioquímica e funcional entre os simbiontes. Pelo lado dos fungos vai ocorrer o que nós chamamos de micotrofismo, que está relacionado com a absorção de nutrientes e o fornecimento para as plantas, justamente através dos arbúsculos. Com isto, vai ocorrer uma resposta em crescimento das plantas, porque elas vão aproveitar esses nutrientes, vão fazer fotossíntese, vão fazer açúcares e vão fornecer esses alimentos para os fungos. Isto é o que nós chamamos de biotrofismo, quando através da fotossíntese vão se formar os fotoassimilados, que vão justamente ser fornecidos para os fungos, que assim, aproveitando esses alimentos, vão produzir novos propágulos. Isto, na verdade, é um ciclo contínuo. Se as condições forem adequadas, esse ciclo de eventos, essa sequência de eventos vai sempre estar ocorrendo, favorecendo tanto as plantas quanto os fungos no mesmo ambiente aqui do solo.
Após os processos de aderência e reconhecimento, ocorre a penetração das células da raiz e, mais internamente, do córtex radicular pelas hifas fúngicas. Forma-se, então, uma interface entre o hospedeiro e o fungo. E nesta interface há uma constante troca de substâncias, sinais, moléculas, etc. Então aqui nós temos a membrana da célula vegetal, a célula cortical, e aqui as membranas e paredes celulares dos fungos ou do fungo. Então, há uma grande diversidade de substâncias, como enzimas, açúcares, sinais moleculares. Aqui esses símbolos representam transportadores, tipo ATPases, que são bombas de prótons, transportadores de açúcares e outros tipos de carregadores de substâncias. Esta, por exemplo, são proteínas localizadas aqui na membrana plasmática da célula do hospedeiro, que podem ser, como ele coloca aqui, receptores de moléculas sinais do fungo. Justamente essas partículas arredondadas que são jogadas pelos fungos para essa interface. Então elas são captadas por essas proteínas e assim vai contribuir para o reconhecimento mútuo. Assim como as plantas podem jogar também moléculas sinais, e existem proteínas dos fungos aqui nas membranas celulares das células fúngicas que vão captar esses sinais vindos das plantas. Então, essa figura mostra essas interações entre o hospedeiro e o hóspede, no caso, o fungo, por meio desse conjunto de substâncias que são jogadas tanto pelos fungos quanto pelas plantas nessa interface, contribuindo então para consolidar esta simbiose. Aqui o nosso autor diz que após a penetração das raízes, o fungo forma enovelamentos simples, que são chamadas as hifas transcelulares, colonizando o apoplasto e as células do córtex, formando então os arbúsculos, que vão ter acesso ao carbono produzido pela planta. Então, a colonização apoplástica dá-se pelo crescimento das hifas, tanto inter quanto intracelularmente, sendo a última resultante da invaginação da membrana plasmática vegetal e a síntese de uma interface fungo-planta bem característica, justamente esta interface, que é chamada de matriz. Na parte mais interna do córtex, as hifas intracelulares se diferenciam em arbúsculos através da contínua ramificação dicotômica de suas extremidades. Então aqui está a origem dos arbúsculos, que são as principais estruturas internas dos fungos nas células radiculares. Assim como acontece no caso da simbiose entre rizóbios e leguminosas, também neste caso
da simbiose entre as plantas de modo geral e os fungos micorrízicos arbusculares, ocorre a produção de substâncias que estimulam o reconhecimento e a consequente micorrização das raízes de muitas plantas. Entre essas substâncias foram isolados diversos isoflavonoides. E nesta tabela, retirada de Moreira e Siqueira, foram estudados os efeitos do isoflavonoide formomonetina na micorrização do milho e da soja aos 30 dias de idade. Então, percebe-se que, em relação ao controle que não recebeu esta substância, no caso, quando a substância foi adicionada no meio de cultivo, todos os índices relativos à micorrização foram estimulados, como, por exemplo, pontos de entrada dos fungos, a porcentagem de colonização em segmentos colonizados, a colonização em termos de metros de hifas por metros de raiz e o número de arbúsculos por raiz. Então, todos esses parâmetros foram estimulados na presença deste isoflavonoide, a formomonetina, tanto na soja quanto no milho. Assim, como dizem os nossos autores, a interação entre plantas e micro-organismos pode ter início mesmo antes do estabelecimento de um contato físico através da troca de sinais moleculares. Em interação tão complexa e relação tão pouco restrita quanto as micorrizas arbusculares, é possível a existência de vários tipos de sinais moleculares e não uma única molécula. Esse aspecto da produção dos sinais moleculares e toda a bioquímica da micorrização em nível de rizosfera são muito bem abordados pelos nossos autores. Então, além dessa aula, eu recomendo que vocês façam uma boa leitura sobre estes aspectos que podem ser encontrados aqui no capítulo 10 deste excelente livro. Este esquema, contido no livro de Moreira e Siqueira, figura 1011, representa o ciclo simbiótico das micorrizas arbusculares. Então aqui nós apresentamos os eventos fenotípicos na formação e no ciclo dos fungos micorrízicos arbusculares. Este esquema vai no sentido horário de 1 até 7. Então, são 7 eventos que completam o ciclo simbiótico, envolvendo plantas e fungos. Vamos analisar aqui esses compartimentos. No evento 1, os autores apresentam as formas de propágulos de fungos que ocorrem no solo. Então, eles podem estar, esses propágulos, na forma de uma raiz colonizada, ou de esporos que foram produzidos pelos fungos, ou simplesmente micélios, que são o conjunto de hifas. Então, no evento 2, se as condições forem adequadas, como
umidade, temperatura, pH e outros fatores, esses esporos vão germinar e vai ocorrer então o crescimento inicial assimbiótico do fungo. Então aqui o fungo ainda é de vida livre, ele é independente das plantas. No evento 3, com o crescimento micelial acelerado e a formação de hifas infectivas, que são hifas que têm potencial para infectar as raízes vegetais. Vejam que aqui na região da rizosfera vai ocorrer esse intenso crescimento micelial. E no evento 4 já ocorre o contato hifa-raiz e a formação de um importante processo, quer dizer, uma importante estrutura chamada apressório, que permite a aderência das hifas à superfície das células epidérmicas do sistema radicular. No evento 5, temos então a colonização do córtex e a penetração intracelular. Então, o fungo vai se desenvolvendo, as suas estruturas vão crescendo para dentro, ele vai penetrando inicialmente de forma intercelular e quando chega nas regiões mais internas da raiz, nas células corticais, ele penetra essas células e começa a formar suas estruturas, que vão se consolidar aqui no evento 6, quando a micorriza já está totalmente estabelecida, dando-se início ao mutualismo ou à simbiose. Então vejam que as estruturas fúngicas já estão totalmente desenvolvidas, aqui os arbúsculos, as vesículas, as hifas se manifestando para fora. Então, aqui já é o estado de simbiose, já ocorre as trocas entre plantas e fungos. Então, aqui, a partir daqui, o sistema continua se desenvolvendo até chegar nessa situação mais estável, onde os fungos já estão totalmente desenvolvidos, produzindo inclusive novos esporos. As hifas já estão bem crescidas para fora, aqui elas já estão absorvendo água, nutrientes e essas substâncias sendo transferidas para as plantas. Então aqui já ocorre a formação final do ciclo simbiótico. Nessa situação, os fungos já estão prontos para produzir novos propágulos, dando início a um novo ciclo simbiótico. Então, se as condições forem adequadas, isso sempre vai acontecer, beneficiando aqui ambos os parceiros da simbiose, ou seja, plantas e fungos. Segundo nossos autores, o desenvolvimento intrarradicular das hifas é influenciado pela planta, podendo uma única espécie de fungo apresentar tipos distintos de diferenciação morfológica, dependendo da espécie vegetal, como apresentado nesta figura, letras A e B. Assim, distinguem-se dois tipos anatômicos característicos das micorrizas arbusculares, denominados pares e arum. Esses nomes são uma referência às espécies nas quais eles foram primeiramente descritos. O tipo pares é caracterizado por desenvolvimento extensivo do micélio intracelular,
geralmente enrolado, e se espalha de célula a célula dentro do córtex, intercalando-se com as hifas arbusculadas. O tipo Pares é caracterizado, então, por ocorrer em plantas florestais, sendo pouco estudado. E também, por isso, é muito pouco conhecido. Por outro lado, o tipo Arum é o mais comum, sendo encontrado em raízes de crescimento rápido, como a maioria das espécies herbáceas cultivadas, como as grandes culturas, sendo caracterizado pela colonização e espalhamento rápido do córtex via hifa intracelular que se estende ao longo do apoplasto. Aqui à direita temos um aspecto geral desta colonização, com o aparecimento das hifas para fora do sistema radicular e a presença dos arbúsculos dentro do córtex. Então, essas hifas se estendem por um longo espaço além dos pelos radiculares, podendo absorver fosfatos e outros elementos que estão a longa distância, pelo menos em termos relativos, do sistema radicular. Com essas considerações, fico por aqui, nesta segunda aula sobre micorrizas arbusculares. Apresentamos e discutimos os principais eventos envolvidos no estabelecimento da simbiose entre fungos do solo e raízes vegetais. Espero que este conteúdo seja útil para vocês. Vejo vocês então na próxima aula. Muito obrigado e tchau!